viva a glória de Deus de forma inabalável. Viva a glória de Deus de uma forma inabalável. Tem muitas pessoas que estão experimentando a glória de Deus, mas não de uma forma inabalável. E nesse momento, ou nesses dias que antecedem a vinda de Jesus, escute o que eu vou lhe falar. Tempestades muito mais fortes do que nós temos visto virão. E somente aquelas casas, aquelas vidas, aquela alma, aquela pessoa que tem a sua vida edificada nesse alicerce, nessa glória inabalável, não vai cair, não vai cair. Então, vamos viver a glória de Deus de uma forma intensa, de uma forma autêntica, de uma forma viva, de uma forma poderosa. Às vezes ficamos olhando na história da Bíblia, os homens, as mulheres do passado, e sabe que eu, não sei você, mas também eu tenho minhas dificuldades com o pastor Honório, que às vezes eu fico com inveja. Eu sou um cristão invejoso. Às vezes quando eu começo a ler a Bíblia e ver aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres, o que eles experimentaram, a glória que eles viveram, gente, me dá uma dor no cotovelo. Falar, Deus, tem misericórdia, né, pastor Honório? Tem misericórdia, eu quero isso, me faça sentir isso. Obrigado, pastor Honório, por essa palavra. Me faça sentir essa glória. Eu quero ver, eu quero experimentar. Eu não quero simplesmente um crente que passou por aqui, mas eu quero ser um cristão que viveu aqui e viu e sentiu e experimentou de uma glória inabalável na minha vida. Nós precisamos disso. Então a glória de Deus, ou a glória que Deus quer nos mostrar, não é uma glória como Ele mostrou na sarça, uma sarça pegando fogo, nem uma nuvem, nem relâmpago, nem trovões cobrindo montanhas. Sabe, uma coisa que, todas as vezes que eu pego a rodovia, alguma rua, que a gente consegue ver com clareza aqui, essa montanha aqui, Mestre Álvaro, eu lembro, e lendo a Bíblia, eu lembro dessa cena, é como que eu estivesse lá, distante lá do Monte Sinai, e lembrando Deus. Imagina a sensação, pastor, imagina a sensação que Moisés teve de ver aquilo. Às vezes a gente fica impressionado, passando aqui perto do Mestre Álvaro, a sensação de ver aquela nuvem cobrindo essa montanha. Mas é simplesmente uma nuvem. E então essa glória que Deus quer mostrar, ela não é através de uma sarça pegando fogo, nem tampouco de uma nuvem qualquer, ou relâmpago, ou trovão, mas a glória que Deus quer nos mostrar, não será uma glória externa, mas uma glória interna, uma glória diferente. Não será uma glória de fora para dentro, mas uma glória de dentro para fora. Uma glória de dentro para fora. Sabe que tem muitas canções antigas, que são tão antigas, que elas são chamadas de corinhos. Né, pastor Ciel? Bem antiga, que são chamadas de corinho. Inclusive uma assim: deixa a glória de Deus brilhar, 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 deixa a glória de Deus brilhar. E aí vai, gente, deixa. Tem muita gente que tem a glória de Deus, mas não deixa a glória brilhar. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não está aqui no esboço, mas provavelmente você sabe dessa história, que quando aquele rei de Israel foi guerrear com o inimigo, a única coisa que Deus pediu para eles foi o seguinte: leva um cântaro, dentro desse cântaro coloca uma labareda de fogo, coloca uma tocha de fogo, somente isso. E quando chega lá, vocês gritam pelo Senhor e por Gideão, e vocês quebram o cântaro. Somente isso. Por quê?
quando se quebrasse o cântaro, que os inimigos de noite, acordando, vissem aquelas tochas de fogo, eles iam ficar realmente bem apavorados. Se nós quebrarmos os nossos cântaros e deixar a glória que está dentro vir para fora, você verá o que vai acontecer nesse planeta Terra. Então a glória que Deus quer nos mostrar não será uma glória externa, uma glória visível talvez com nossos olhos, mas uma glória interna, uma glória de dentro para fora, aquela coisa apaixonada, apaixonante, aquela coisa radical. Aquilo que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não estou entendendo nada, mas não é para te entender, é para viver. É para viver. Muitas pessoas não conseguem viver isso, elas querem primeiro entender, mas não procurem entender, procurem viver. Nós vemos que essa glória, essa experiência, ela é alcançada através de uma intimidade profunda com Deus. Eu quero falar de 2 homens que tiveram experiência profunda com Deus de maneira diferente. De maneira diferente. O primeiro é Moisés. O que Moisés está vendo não era uma visão, mas era algo real. Moisés está vendo algo real, muito real, e que ele estava vendo bem diante dos seus olhos. Não era uma coisa que ele estava com os olhos fechados e Deus estava mostrando como num telão aquilo que estava acontecendo no monte. Mas o que Moisés está vendo é literalmente, é uma sarça pegando fogo, é uma nuvem, é um barulho, é algo sobrenatural, algo que ninguém depois de Moisés viu isso. Aliás, teve um que viu um pouco, que foi o sogro dele. Olha só, gente, se o sogro dele tivesse feito o que ele fez, talvez quem teria escrito sobre essa história não seria Moisés, seria Jetro. Então, essa visão, ela não era isso que Moisés vê, não é uma visão, era algo real, muito real, e ele estava vendo bem diante dos seus olhos, uma glória sem igual, uma glória jamais vista antes. Aí o que acontece? Ele falou, eu não vou querer ficar só daqui olhando. Eu não quero só ver. Eu quero experimentar. Eu quero experimentar. Sabe, aquela sensação que Pedro tem, quando ele vê aquele ser andando por cima das águas, que ele não tem certeza que é Jesus. Eles ficaram com medo, pensando que era o fantasma. E de repente, quando Jesus fala com eles, fique tranquilo, sou eu. Acalmaram um pouquinho. E Pedro diz assim, é o Senhor mesmo. Se é o Senhor que está aí, me deixa ir até com o Senhor. E ele falou, vem. Muitos querem a glória, mas não querem não querem sair da zona de conforto em direção à glória. Muitos almejam, querem andar por cima do mar, mas não sair do barco. Então, Moisés é um cara diferente. Ele não somente queria ver como era lindo. Eu creio que o Jetro chegou a falar, Moisés, rapaz, naquele monte, tem um tempo que aparece um negócio lá, um negócio diferente, como nunca vi. E o Moisés um dia, diz a Bíblia, pastoreando a ovelha do seu sogro, ele deixa as ovelhas e ele sai. Quando ele vê aquele negócio, ele falou, eu vou escalar. Eu não sei se o pastor Honório já foi lá, pastor Gessiel, é meu sonho um dia em Israel e nesse monte. Você já foi lá, pastor? Sonho. Você já foi lá, pastor? Então, já? Então depois, vou pedir para ele orar pela gente, pastor. Se impõe a mão sobre nós. Mas Moisés pensou assim, eu não vou ficar aqui não. Eu quero essa glória, eu não quero ver, eu quero experimentar.
Por causa dessa glória, Moisés, ele luta e reluta. Ele luta e reluta uma negociação unicamente para ver uma glória que jamais foi vista antes. E ele luta. Ele vai subindo, e não é para você que já foi lá, segundo as pessoas que já foram lá e falaram comigo, não é tão fácil. Começa uma caminhada de madrugada, não é isso? De madrugada, por causa da altitude, é muito alto. Mas esse Moisés, ele sobe lá, e ele vê aquele negócio, e quando ele chega lá perto, ele vê algo muito mais do que ele gostaria de ver. Moisés viu talvez uma nuvem sobre o monte. Mas olha só, queridos, quando ele chega lá, Deus mostra uma sarça que estava pegando fogo, que estava em chamas. Rapaz, quando eu comecei a falar de ver a glória, chegou uma glória aqui, ó. Seja bem-vindo, pastor Evandro. Rapaz, esse cara é... Então, que ele chega ali próximo, que ele vê aquela sarça, ele fala, uau, é muito mais do que eu estava olhando lá de baixo. Sabe por que muitas pessoas têm medo, ficam angustiadas, estão apavoradas, porque eles estão vendo a glória, mas eles estão aqui embaixo. O dia que você decidir subir, não apenas para ver, mas para entrar, para ouvir o que Deus quer falar através da sua glória, nossa vida será totalmente diferente. Quando ele chega ali perto, o Deus que ele não conhecia, a não ser somente de ouvir, o Deus chama pelo nome dele e fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar cheio de glória, é um lugar santo, é um lugar preparado, é uma terra santa, e você vai ver, Moisés, coisas que você jamais viu. Moisés, obedecendo, tira a sandália dos pés, fica ali. Moral da história, quando o cara desce, como diz o corinho, brilhava, não é isso? O seu rosto brilhava, o rosto dele ficou brilhando. Eu penso que se fosse eu, pastor Gisele, eu ia descer, parece um robô daquela montanha. Eu acredito que o Moisés nem riu para a esposa. Zípora era o nome dela, não era? Era Zípora o nome dela? E ela olha, Moisésão parecia que tinha tomado um banho de ouro em pó. E ela, uau, meu esposo era bonito, mas agora ele brilha. Que coisa interessante. Por causa de querer ver e experimentar essa glória, ele questiona com Deus. Ele luta, ele reluta. Olha o que diz o texto. Separei aqui alguns versículos. No livro de Êxodo 33, 17. 3 versículos apenas. Ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: farei passar isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Olha, Moisés, cara, porque eu te conheço pelo teu nome, eu vou quebrar o protocolo. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Eu só subi aqui, Senhor, por uma única razão. O meu sogro viu lá de baixo uma fumaça, um negócio aqui, mas eu não fui por isso não, eu quero saber, eu quero ir muito além do que isso. Eu subi aqui por uma única razão, eu subi aqui para ver a sua glória, para ver a sua presença, para ver o Deus que eu sirvo. E respondeu-lhe Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu tiver de me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
Mas, por favor, o senhor tem ideia a distância que tem daqui, do cume do monte onde eu estou, lá para baixo? O senhor tem ideia disso? O senhor tem ideia o tanto que eu me cansei, quanta caloria eu queimei? Quase meu coração para chegar aqui, para ver a tua glória. E o Senhor diz que o Senhor não vai me deixar ver, porque ninguém pode ver a sua face, que se ver vai morrer. Não sei, mas dei um jeito, eu quero ver. E Deus disse: rapaz, você é insistente demais. Tudo bem, eu vou passar onde você está. E a Bíblia diz que ele fala: quando eu passar, eu vou colocar minha mão sobre a fenda da rocha, onde você vai estar. E depois que eu colocar a minha mão, eu vou passar. E posso ter passado, eu vou tirar a minha mão, e você vai me ver pelas costas. Irmão, o rosto de Moisés brilhou, vindo Deus pelas costas. Imagina se ele tivesse o privilégio de ver Deus face a face. Mas a Bíblia, em outro texto, mostrando a história, o relacionamento de Deus com Moisés, a Bíblia fala que Moisés, na tenda, Deus conversava com Moisés, como um amigo conversa com um amigo, face a face. Mostra-me a tua glória, eu quero a tua glória. Vamos viver a glória de Deus de maneira inabalável. Eu vou passar, você vai me ver assim, mas pelas costas. Que privilégio, que honra. Homem nenhum vira Deus assim. Mas um homem macho, que não teve medo de morrer, questionou no bom sentido da palavra, e convenceu Deus a lhe vê-los pelas costas. Eu creio que esse deve ser o desejo, a vontade e o anseio de cada cristão. Nós estamos vivendo um momento que precisamos muito mais dessa glória do que nunca na nossa vida. Precisamos viver essa glória. Era o que Moisés mais desejava na sua vida, era o que ele mais ansiava. É impressionante notar algo. Jetro, o sogro de Moisés, chegou a ver a nuvem, os trovões no monte, relâmpago e de setas. Ele viu de longe, contudo ele não subiu. Ele viu tudo isso, mas não viu a glória de Deus. Mas Deus provavelmente estava disposto a se revelar, a se mostrar. Por quê? O sogro de Moisés era um sacerdote. E por que ele não viu? Porque ele ficou de longe. Você quer glória? Se aproxime do altar. Você quer fogo? Toque na ponta do altar. Toque no cetro de justiça. Você quer cura? Toque no manto de Jesus. Você quer unção? Toque na presença dEle. Você quer ser usado? Então toque na intimidade dEle. Porque a intimidade, o poder e a glória dEle é para aqueles que o buscam. É para aqueles que são íntimos. Deus falou coisas com Moisés que nunca falou com outras pessoas. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é que amigos, Ele só compartilha coisas profundas com seu amigo. Quem é amigo de Deus, Deus quer compartilhar grande segredo. Porque a glória de Deus não é para quem quer. A glória de Deus, sim, é para aqueles que o buscam, para aqueles que são íntimos com Ele. A glória, a presença, a manifestação de Deus não é para as pessoas que querem, é para aqueles que buscam. Tem muita gente querendo ser rico, mas não é rico, porque não trabalha. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas nunca vai ser usado, porque não se dedica nas coisas de Deus. A glória de Deus não é para quem quer, é para aqueles que o buscam. O pastor citou um versículo aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aonde Ele está?
Eu vou buscar onde Ele está. Ele está dentro do seu quarto, Ele está lá no seu banheiro, Ele está na direção do volante do seu carro, Ele está lá no seu trabalho, Ele está aí nessa cadeira sentado, juntamente com você, dizendo: eu estou aqui para manifestar em você que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Josué, de todos os profetas. Por que a glória de Deus não se manifesta? Porque muitas pessoas só querem. Sabe aquela canção dos crentes? Os crentes gostam muito de uma canção que diz assim: quando estou na tua presença, dá vontade de cantar, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Sabe por quê? Porque só dá vontade. Mas não canta, não grita, não pula, não corre, não faz nada. Eu quero, Senhor, tanto a tua presença, eu quero tanto ver a tua glória. Quer? Então é hora de buscar. A glória dele está aqui. Ele disse no livro 2 Crônicas 7:15 que ele santificou esse lugar, para que nesse lugar a presença dele seja perpétua, seja para sempre. Ele santificou o seu corpo, para que no seu corpo a sua glória, a sua presença seja perpétua. Mas precisa buscar. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem um versículo que eu gosto muito, que está no livro de 2 Crônicas 16:9, que ele fala assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então, Moisés não foi por menos que esse cara viu o que ninguém viu, e pelo poder de Deus, fez o que homem nenhum já fez, por causa unicamente do relacionamento, da intimidade que ele tinha com Deus. O rei Davi também tinha um estilo de vida intensa, de busca pela presença. Foi alguém que teve uma vida diferenciada. Ele chega a dizer em Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, assim como o casal não sai compartilhando a intimidade dele, as coisas mais profundas dele com qualquer pessoa, um casal compartilha com seu cônjuge. Assim Deus, a intimidade do Senhor é para aqueles que têm temor, não é medo, tem temor, tem respeito, reconhece o senhorio dele. Ele quer dar para essa pessoa, para esse servo, para essa serva, para esse filho, ele quer dar a conhecer a aliança dele. Deus tem uma aliança com o seu povo, Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. Se Deus não tivesse aliança com esse rapazinho aqui, meu irmão, ele teria morrido de ataque cardíaco quando ele viu Golias. Sabe por que Davi não morreu de ataque cardíaco quando viu Golias? Porque Davi tinha aliança com Deus. Davi tinha intimidade com Deus. E quando ele vê aquele monstro diante dele, ele fala assim: você vem comigo, contra mim com isso, com espada, com lança, esse negócio aí, eu vou contra ti em nome do cara que eu conheço, meu amigo, meu amiguinho. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Intimidade, relacionamento. Deus só mostra a sua glória para quem tem aliança com Ele. A intimidade que Moisés tinha com Deus era tão profunda que Deus quebrou, deixando Moisés ver a sua glória, mesmo que foi pelas costas. Moisés, cara, você é demais, meu irmão. Você é demais, você vai me ver. Não pode ver meu rosto, mas eu vou passar onde você está. Eu vou colocar minha mão sobre a fenda da rocha. Quando eu passar, eu vou tirar. Você vai me ver pelas costas. Uau!
Quem já viu Deus o Pai pelas costas? E não era sonho, não era visão, era real. Era real. Era real, algo tão real. A intimidade profunda com Deus pode te levar a ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. De quem você quer ser amigo? De quem você quer ser conhecido? Quem você quer carregar na sua vida como o Todo-Poderoso, como o Senhor, o Criador, o professor da ciência, da sabedoria, aquele que foi e que é e que há de vir. Jesus chamou os seus discípulos e falou: não, a partir de hoje não chamo vocês mais de servo. Eu quero ter vocês como meu amigo. Pela intimidade que vocês têm, irmão, olha aqui. Tinha alguns caras ali que eram bem chegadinho de Jesus. Tinha um chamado João, que até reclinava, deitava sobre o peito de Jesus. Cara amiguíssimo de Jesus. Tinha outros que, eu creio que todos eram amigos, mas tinha uns que tinham alguma dificuldade, como o caso do Pedroca, que batia um pouco de frente. Para de estar falando isso, mestre, você não vai morrer, que é isso e tal. Mas olha, eles começaram a desenvolver um relacionamento com o seu mestre, com o seu Senhor. E Jesus chega a dizer para ele: a partir de hoje, eu quero ter com vocês algo mais profundo. Não de Senhor para servo. Eu quero ter algo com vocês mais profundo. Algo de amigo para amigo. Escute. Tem senhores que não confiam em servos, como tem servos que não confiam em senhores. Mas amigo de verdade confia no outro amigo de verdade. E Jesus falou: quero ser amigo de vocês. E tudo que você pedir, meu pai diz: eu estou pedindo no nome do meu amigo, sabe? Do seu filho, é meu amigo, eu estou pedindo o nome dele. Meu pai concede, porque ele está sabendo de tudo isso. Nem sempre a gente vai revelar coisas profundas para servos, muitas vezes até para irmãos. Mas às vezes nós revelamos coisas tão profundas e íntimas nossas para pessoas que são amigos de verdade. Quem tem intimidade com Ele, Ele quer dar a conhecer dessa glória. Nem todos verão, e muito menos experimentarão essa glória. Mas aqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que buscam, vão ver coisas que jamais viu. Vão fazer coisas que jamais imaginava que iria acontecer. Irão aonde pensaram que nunca iriam chegar. Tudo porque Deus tem uma glória inabalável. Sabe qual era o maior desejo de Moisés? Era ser íntimo de Deus, era ser amigo de Deus, era ver a sua glória. Era ver a sua glória. A segunda pessoa que eu quero falar, esse aqui ele não teve uma experiência de ver com os olhos carnais, com os olhos humanos. Mas eu gosto muito da experiência que esse homem teve. Moisés viu a glória de Deus. Moisés chegou lá. Moisés viu literalmente, não era visão, não era nada. Mas esse aqui foi uma visão. Chama-se Isaías. A Bíblia nos diz, Isaías capítulo 6, no verso 1, no ano da morte do rei Uzias, olha o que ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, agora olha só. Se ver uma visão, ter uma visão dessa, de ver o Senhor, já é algo impactante, imagina o cara ver
com os próprios olhos. E Isaías fala: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías, no templo, orando, buscando, ele tem essa visão, que ele vê o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, assentado sobre um alto e sublime trono. Não era um trono como os que o presidente daqui usa. Era um alto, não apenas em altura, mas em poder, em santidade, em autoridade, em majestade, ao ponto de os serafins, que é uma classe top das galáxias, de os serafins olham um para o outro, quando eles veem aquele que está sentado sobre o trono. Esses serafins, eles têm 6 asas, 2 cobrem seus pés, 2 cobrem o seu rosto, e 2 eles podem voar, e eles vão voando e vão clamando, dizendo um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é aquele que está sentado sob um alto e sublime trono, e toda a terra está cheia da sua glória. Imagina, queridos, eles clamando, e o Isaías está ali olhando e vendo, mas ao mesmo tempo que ele vê, Isaías tem um pouco de medo e fala assim: ai de mim, eu vou morrer, meus olhos viram o Senhor dos exércitos, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vou morrer, porque meus olhos, mesmo que foi pela visão, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Eu não sei se porque eu também já tenho algumas carreiras de crente, mas tem um hino, esse é hino, não é muito antigo, não sei se é do cantor cristão ou se é da harpa, que diz assim: eu venho como estou. Eu venho como estou. Talvez sua vida, querido, está igual do Isaías. Problema nos lábios. Talvez não é problema nos lábios, falar coisas que não deveria. Mas talvez é um problema nos olhos, ver coisas que não deveria ver. Talvez é problema no pensamento. Talvez é problema nas mãos, na tecla do celular ou do computador. Talvez é problema nos pés, levando para lugares que não deveria ir. Mas se Deus te trouxe nessa tarde aqui, é porque Ele quer tocar nos seus pés, nas suas mãos, nos seus olhos, nos seus lábios, nos seus ouvidos. Ele quer tocar, porque Ele quer mostrar para você a sua glória, uma glória inabalável. Não tem como viver a glória de Deus se não se aproximar dEle, se não formos íntimos com eles, mesmo com a luta que estamos passando, mesmo com a dificuldade, talvez se sentindo eu sou pecador, sabe? Jesus veio para morrer pelos pecadores. Ah, mas eu tenho problema nos meus lábios, falo coisas que não deveria falar. Ele manda um anjo pegar uma brasa viva lá do altar, com uma tenaz, e pode tocar nos seus lábios, pode curar. Foi o que aconteceu com Isaías. Então, nós nos perguntamos, por que hoje parece ser tão difícil ver essa glória? Escute, não é que seja difícil ver a glória, o que é difícil é ver pessoas buscando ter intimidade com Deus para conhecer essa glória.
Pessoas que queiram ver a glória de Deus, experimentar a glória de Deus, hoje está algo raro e difícil. Mas que o Senhor encontre nessa tarde aqui corações dizendo, como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Isaías viu essa glória porque ele se aproximou de Deus em oração, em busca. Ele estava lá no templo. Ele estava lá no templo, buscando, orando. Não sei o que ele estava orando. A Bíblia não relata, mas ele estava buscando. Talvez era isso, eu quero ver sua glória, talvez como Moisés. E de repente Deus falou, você quer ver? Olha aqui. Gente, irmão, irmã, você quer ter ideia de quem nós somos? Se aproxime de Deus. Quando você se aproximar de Deus, quando nós nos aproximarmos de Deus, Deus vai mostrar para nós, na santidade, na glória dEle, meu Deus, eu pensei que eu não tinha esse problema e eu tenho. Isaías talvez nunca pensou que tinha problema nos lábios, mas ele só veio ter esse problema quando ele passou pelo raio-x da santidade de Deus, da glória de Deus. E foi detectado que ele tinha um problema. E Deus tem solução para todos os problemas. Livro de Isaías 55, verso 6, ele fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Toda vez que eu leio esse versículo, tem uma frase nesse versículo que me traz um pouco de temor. É a frase, enquanto. Enquanto. Buscai ao Senhor enquanto. Se não tivesse esse enquanto, eu te garanto que nós estaríamos de boa na lagoa, tá? Usufruindo maravilhas, de leve na neve, suave na nave, e assim vai. Mas por causa desse enquanto, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que vai chegar uma hora que pessoas vão buscar e não vão achar. E eu vou te dar a resposta. No livro de Amós, capítulo 8, verso 11, ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Eis que vem dias, e os dias, esse dia chegou, esse dia é hoje, que aqueles que têm fome e sede de justiça, de ser justo, de ser santo, de ser puro, de ser separado para Deus, está fazendo isso. E escute, querido, em pouco tempo, e não vai demorar, enquanto há tempo, porque esse tempo está chegando, que muitos vão procurar essa glória, e não vão encontrar. Não vão encontrar no seu TSD, apesar, pastor, de que TSD é algo muito mais importante na vida de um cristão, é o tempo sozinho dele com Deus. Não vai encontrar no seu TSD, não vai encontrar na Bíblia Sagrada, não vai encontrar em oração, nem em louvor, nem em igreja, nem em discipulado, em nada. A hora que esse tempo chegar, se foi, Deus levou sua igreja, Deus levou seu povo vai estar na glória. Aqueles que ficarem vão buscar, tentar buscar, mas é tarde demais. A busca tem que ser agora, tem que ser agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele vai se perder, pastor? Vai. Para muitos ele vai se perder. Mas ele está dando oportunidade. Buscar enquanto se pode achar. E invocar enquanto ele está perto. Porque vai chegar uma hora que ele estará longe de muitos. De muitos. E nós estamos vivendo o momento de fazer isso, de buscar. Qual é o maior desejo hoje na nossa vida espiritual? Os músicos podem subir. Qual é o momento mais importante na nossa vida espiritual? Talvez crescer ministerialmente, ser um líder bem-sucedido. Talvez alguém que vá marcar história na sua vida, uma vida diferente. Ser um bom cristão, do começo ao fim. E no final dizer como Paulo, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Qual é o seu maior desejo? O seu maior sonho? Viva a glória de Deus de tal forma como nunca você viveu antes. O Dr. D.L. Moody disse o seguinte: o mundo estará por ver quando alguém se colocar totalmente na mão de Deus. Pastor Honório falou uma frase aqui muito interessante, que o Billy Graham disse, foi Billy Graham que falou essa frase, que o diabo está preparando o mundo para o anticristo, mas o Espírito Santo está preparando a igreja do Senhor Jesus para o arrebatamento. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: acredite você ou não, Ele virá. Se você acreditar ou não, pastor, acho que isso não tem nada a ver e tudo, não tem problema. Para Jesus voltar não precisa eu crer. Não precisa eu crer. Está na sua palavra, Ele vai voltar. Ele está voltando para buscar a sua igreja gloriosa. E Ele vai buscar aqueles que permanecerem firmes até o fim, porque Ele prometeu. Então, viva a glória de Deus de maneira inabalável. O diabo vai querer fazer de tudo para te tirar da glória, da presença. Mas não saia, porque a hora que Deus permitir você sair, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: por que seu rosto está brilhando? Onde você estava? O que você estava fazendo? Por que você é sempre feliz? Por que você é sempre alegre? Por que você é uma pessoa que não se abala? Você vai dizer assim, como diz aquela canção: eu vou subir os montes que muitos desistiram. Eu vou subir o monte, eu vou ficar lá. Sabe por que meu rosto brilha? Sabe por que eu não sou triste? Sabe por que eu não estou decepcionado? Porque eu subi o monte Sinai. Eu não apenas vi a glória de Deus, mas eu toquei. Eu vi o Deus Todo-Poderoso pelas costas. Ele me encheu de graça, de misericórdia. Ele me encheu de unção. Eu tenho vida em Cristo Jesus. E nada vai me separar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem fome, nem nudez, nem miséria, nem perseguição. Nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Nada nos separará, nada nos separará, nada nos separará.